Segunda coisa, nós vamos tratar hoje do Conversa Franca. Isso aqui é um assunto também. Cristãos abandonando a fé e a igreja. Também não é surpresa. Só que um dia eu preguei sobre isso numa live, que infelizmente, sei que não fui bem interpretado no início, eu falei assim que nós, pastores, quando eu digo nós, perdoe-me. Eu me coloco como um dos primeiros, em que, fazendo o melhor, tentando fazer o melhor, eu errei. Nós ensinamos muito os nossos líderes, serem poderosos, empoderados, cheio do poder, cheio da unção, cheio do Espírito Santo e tal. Está errado? Não. Só que nós também esquecemos de dizer, sede forte, corajoso. Aqueles que perseverar até o fim, esse receberá o galardão, como diz Tiago capítulo 1, versículo 12. Que nós iríamos ser provados. Mas aquele que permanecer, depois de aprovado, a gente receberia o galardão. Em Mateus, no capítulo 24, diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. A Bíblia em Mateus vai nos alertar que por causa, eu vou até ler esse texto, tá? Para que você tenha mais ainda entendimento disso. Diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, pestes em vários lugares. Lucas no capítulo 21 chama peste, tá? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui na minha tradução. E por causa disso, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse que vai ser salvo. Olha o que diz Hebreus. Eu estou sendo repetitivo nesse texto, porque realmente ele é muito forte. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem um contexto escatológico, que o dia se aproxima. A vinda de Cristo está perto. Isso é evidente, indiscutível. Porém, não é hora de sair da igreja. Não é hora de mudar de igreja. Porque na atual especulação, pregadores melhores do que eu, meu Deus, tem muitos que conhecem mais do que eu, meu Deus, incomparável. Mas quando você vê uma pessoa que fica pulando de igreja, correndo atrás de profeta, e principalmente desses especuladores que surgiram nos últimos tempos, que vai te empoderar de um monte de coisas, mas não te empodera de fé, de esperança em Cristo, e te consolida no alicerce, que foi uma coisa que nós deixamos de dizer, porque Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, o homem prudente, ele construiu, primeiro diz assim, no 24, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é o homem prudente. O que quer dizer prudente? Inteligente, sábio, precavido, aquele que pensa antes de agir.
O prudente construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, os terremotos, vieram todas as coisas, e ela permaneceu de pé. E o tolo, o imprudente, que é o contrário de todas essas qualidades boas, construiu sobre a areia e vieram as tempestades e caíram. Querido, isso aí é uma realidade. Se está saindo pessoas da sua igreja, se prepare, porque só vão ficar os que realmente têm compromisso com Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas, eu estou falando de conversa franca, a gota d'água, a tangente, o argumento perfeito para eles foi a pandemia. Porque nessa pandemia, aqueles que não queriam compromisso com Deus, simplesmente aproveitou. Deu linha. Deu linha na pipa, como diz o ditado das pessoas. Era o momento que queriam. Não vou para a igreja porque é pandemia, tem contaminação. Não vou para a igreja porque agora não pode. Eu não vou participar do culto. E com isso foram esfriando na fé. E infelizmente, muitos que... Aí é que dói. Aí é que dói, porque são pessoas que já tiveram grandes experiências com o Espírito Santo, já pregaram, já oraram em línguas, já curaram vidas, já salvaram um monte de vidas e agora viraram as costas para Deus. Pessoas que os seus maridos foram tirados das drogas, da sarjeta, casamentos falidos, destruídos, filhos destruídos, a vida totalmente arrasada, arrebentada. Deus foi lá e o resgatou, mas quem Deus usou? Deixa eu abrir um aspas aqui. Quem Deus usou para resgatar a tua família, o teu casamento? Foi um anjo? Ou foi um líder, um pastor, ou alguém que verdadeiramente te ama, alguém que gastou horas de oração, alguém que te orientou? E agora, por que virar as costas para o seu pastor, para o seu líder, para a sua igreja? Porque tem outros melhores. Pode ter melhores de pregação, mas o pai legítimo, ele sabe o que o filho precisa. Padrasto é bom quando não se tem pai, mas quando se tem pai espiritual, quando se tem igreja, a gente deve obedecer aos ensinamentos. E pode olhar, querido, pode olhar que muitas pessoas com essa coisa do esfriar na fé voltaram a beber, dançar funk, usar drogas e outras cositas mais que eu não quero, falar aqui. Mas dá uma olhada, tem muita gente que simplesmente fez igual de 2 de Pedro, voltou para a lama, voltou para os vômitos, voltou para o passado. E aí vem essa maldita teologia dos desigrejados. Eu não sei quem foi que inventou esse trem. Eu falei disso recentemente. Não. Eu agora encontrei a alegria e a felicidade. Eu nunca vi um filho que abandonasse a casa do pai feliz. A não ser que está debaixo do amor, da graça, da unção, da autoridade espiritual. Mas o amor de muitos esfriaria. Pode olhar. Não, em casa eu vou ouvir os cultos. 10 minutos. Uma live dessa demora demais. Aí, pode olhar. Eu não posso falar dos outros, tenho que falar de mim. Eu tenho experiência na minha vida. Uma época da minha vida que eu deslizei no sentido de ficar meio, sabe? Não, eu não vou mais me preocupar com isso. Daí a pouco, e o meu tempo de oração foi sendo consumido. De leitura da Bíblia, consumido. Meu relacionamento com as pessoas, consumido. De repente, eu tive que acordar
né? Nós que temos o Espírito Santo, aleluia por ele, porque ele nos alerta, né? Ele é o nosso intercessor, como diz Romano, intercede até a gemidos inexprimíveis por nós, né? Então, eu acordei espiritualmente, falei, meu Deus, vou ter prejuízos muito grandes, muito graves, então vou voltar, vou retornar aos meus princípios, porque o duro não é agora está tudo bem. Agora que estamos frios na fé, então a gente pode fazer de tudo, está tudo bem, mas uma hora vai vir o preço. Uma hora isso tem um custo. E eu quero ver quem vai te ajudar, se não for Jesus Cristo, a palavra e aqueles que nos amam de verdade. Porque nesse tempo de esfriamento da fé, a ingratidão está sendo assim, ó, jogada ao vento. Meu Deus! É muita gente virando as costas para a igreja, virando as costas para os ministérios, virando as costas para os pastores, né? E aí vem aqueles aproveitadores e ainda colocam mais peso, colocam mais dificuldades sobre a vida das pessoas, colocam julgos sobre as pessoas e acham que estão abafando. Aqueles que, esses dias eu falei algo, eu vou repetir, que hoje nós estamos numa conversa franca, né? E eu não fui bem entendido. Tem umas coisas que eu falo, as pessoas pensam que eu quero atacar, mas eu não quero atacar ninguém, é a verdade. A verdade é a seguinte, é muito fácil quando você tem 1,5 milhão de seguidores, que você ganha dinheiro da internet, do YouTube, sei lá, de quem que ganha, e você não depende de uma igreja. É muito fácil dizer que os outros pastores se aproveitam de irmãos, isso aqui. É tudo mentira. Pergunta de onde veio. Pergunta onde está. Pergunta como está a sua vida. Então o esfriamento da fé está aí. Ah, pastor, mas tem outras consequências. Tem a falta de dinheiro, a falta de emprego. Mas deixa eu falar uma coisa. O justo, Hebreus também diz assim, ó, o justo vive pela fé. Pode olhar, não existe um filho de Deus sem ter o que comer, sem ter o que morar. Até o salmista, né, fala isso, que nunca foi menino, agora estava velho, nunca viu um justo desamparado, nem a sua prole mendigar o pão. Nunca jamais você vai ver um servo, uma serva de Deus mendigando o pão. Deus sempre entra com provisão, Deus sempre abre uma porta. Agora, vou responder uma pergunta que me fizeram essa semana. Ah, mas no mundo temos tribulações, sim. Seja elas quais forem. E essas tribulações nós teremos, isso é inevitável. O próprio Jesus disse isso em João 16:33. Você está falando assim, mas pastor, eu sei disso. Se nós sabemos, então vamos praticar. Vamos colocar em prática, que é o que diz Mateus 7:24. Coloquemos em prática. Vamos fazer o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra nos ensina. Agora, não é porque os outros fazem que eu tenho que fazer. Não, o fulano esfriou na fé, fulano não está bem, então fulano está praticando tal coisa, isso me desanima. Peraí, você é ele? Você é ela? Não, querido. A nossa vida espiritual somos nós que cuidamos. Eu não salvo ninguém. Eu salvo a mim mesmo. Jesus é quem salva todos. Eu posso ser um canal de salvação pregando o evangelho. Você não pode rejeitar as pessoas porque elas estão no erro, mas você não pode fazer como elas, errado. A Bíblia fala em Jeremias que eles venham a vós e não vós a ele. No sentido de dizer assim, não, você tem que trazer eles para o seu lado e não você ir para o lado deles. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conforme com este mundo, mas transforma a tua mente. Porque as coisas boas, agradáveis e perfeitas de Deus é só depois que você transformar a sua cabeça, o seu coração. Não é porque os outros fazem que eu tenho que fazer. E aí vou repetir aquele meu jargão de sempre. Pastor, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo.
Eu sou filho de Deus, filha de Deus. Então não é porque os outros estão frios na fé que eu vou esfriar na fé. Ah, pastor, eu estou passando por tribulações. Querido, ser forte e corajoso. Porque nunca vai faltar batalhas. Nunca vai faltar na sua vida tribulações. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Nós vamos vencer com ele. Você não vê o Filho de Deus derrotar. Tem um texto que eu gosto muito. Vou achar ele aqui. Olha, deixa eu ver se é 2 Coríntios 4, 8 ou 8, 4. Deixa eu conferir aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você, querido, quem se entrega somos nós mesmos. Agora, guarda a tua fé até o final para ser salvo. Se preserva no caminho de Deus. A fé que nos leva a conquistar, ou nos leva à conquista, não é uma fé que qualquer coisa nos desampara, nos separa, não, querido. É uma fé vimente, firme, corajosa, que nos reanima, que nos fortalece a cada dia. É uma fé que nunca vai nos deixar separar de Cristo. Por mais que o mundo ofereça, ou por maiores que sejam as lutas, nós vamos permanecer de pé. Entende? Olha só o que diz Romanos no capítulo 8. Eu amo muito isso aqui. De vez em quando eu estou assim, eu olho para esses textos. Ele diz assim, ó, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, em todas estas batalhas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Então, querido, não há nada que possa diminuir a tua fé. Sabe quem abandona a fé? Somos nós. Nós que tiramos daqui de dentro que Jesus semeou lá na cruz por nós. Somos nós que abandonamos e esfriamos aqui o amor das pessoas que foi dedicado a nós. O amor das pessoas que cuidaram de nós. Nós viramos as costas. Aí, automaticamente, virá o esfriamento da fé, a destruição da nossa vida espiritual. Então, hoje em dia, essas pessoas, pastor, mas as lutas estão me deixando fraco. Querido, se as lutas estão te deixando fraco, onde está Deus? Onde está Deus? Na sua, na minha, na nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10, assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então não há razão para você abandonar a sua igreja, abandonar o seu ministério, abandonar a sua fé, abandonar o seu ministério por causa das lutas. Não há justificativas para isso. O esfriamento da fé é simplesmente por eu virar as costas para a palavra, para o Espírito, para meus pastores, para meus princípios, então vai vir esfriamento da fé. E aí virão as consequências. Eu sei de casos de pessoas que os filhos já enveredaram de novo na maconha, já voltaram a transar, outros já voltaram para a homossexualidade, outros já voltaram por roubos, outros já foram presos. E aí? Foi o diabo? Sim, ele está se aproveitando disso, mas foi uma escolha. Então, o esfriamento da fé é uma escolha. Por isso que Jesus vai dizer, perseverar até o fim. Sabe o que Apocalipse diz? Assim, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí,
tem outro detalhe, né? Porque aí fala assim, mas pastor, mas como que vai fazer nesses dias? Só tem um caminho, uma única verdade e uma só vida. É por meio de Jesus Cristo. Então não adianta, querido, chegou o tempo em que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está aqui, querido, ó, na palavra. É a sabedoria que nos dá base. Conhecimento, a gente vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu vou abrir um aspa, que é uma conversa franca, vou falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Quem dá os melhores conselhos para nós são os nossos pais ou algum amigo de grande verdade. Só que amigo de verdade, os conselhos deles confrontam o teu coração. Eu tenho um amigo maravilhoso, chama Ivo Vicente, pastor. Rapaz, de vez em quando ele me dá uns trancos. A gente começa a conversar, ele me dá uns trancos assim, e eu acordo e ele fala assim, sabe que eu estou te falando isso, Zé? Porque eu te amo, você é meu amigo. Eu não quero ver você sofrer, então estou te avisando. Porque o verdadeiro amigo é aquele que cuida de você. E às vezes o conselho do amigo não é tão bom para o nosso eu. Os nossos pais, estou falando de pais coerentes, pais perfeitos, conselhos também contradizem a nossa vontade, mas são os melhores conselhos da nossa vida. Nossos pastores, meus amados, estou falando de pastores sábios, como eu falei no início, pastores sábios, inteligentes, coerentes, conhecedores da palavra, da verdade. Esses pastores vão te dar bons conselhos. Nunca vire as costas para aquele que um dia foi lá no lamaçal da vida, no charco de lodo, e te tirou e te levantou para você ser o que você é hoje. Entende? Olha, no início eu falei aqui do meu amigo Elias Jacinto, porque na época do lodo da minha vida, ele ia lá na minha fábrica e chegava lá, estendia as mãos, me dava conselho, até que eu conheci o meu pastor, até hoje é o meu pastor, que eu honro ele em qualquer lugar, até fora do país eu falo, eu tenho pastor. Olha que, meu Deus, eu me encho o meu coração dizer, eu tenho pastor. E os conselhos dele são bons. Não vire as costas para aqueles que te amam de verdade. Pois dos bons conselhos vem a sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor, é o respeito, é a honra.